Na história da igreja tem várias, né, passagens muito curiosas, assim, muito interessantes, mas ao mesmo tempo um tanto quanto tristes e macabras até. É Ó, o a gente até caso colocou a do ilustração aí, Isso, é o caso do julgamento do Papa Formoso, o chamado Sínodo Cadavérico. Que nessa hora não estava tão formoso. Não estava nada formoso, Nada era só o formoso. nome, né? Ele já estava, né, todo já putrefado, o cadáver. E é interessante que esse sínodo cadavérico ele foi motivado pelo quê? Por uma série de disputas entre as famílias nobres de Roma que viram no papado uma oportunidade de, digamos assim, capilarizar o seu poder, não só no campo político e militar, mas também usando a igreja para isso. Então, muitas dessas famílias tentaram influenciar nas eleições dos papas. E o que acontece? O Papa Formoso, ele desagradou algumas famílias e calhou de uma dessas famílias conseguir eleger o Papa seguinte, que foi convencido a retirar o Papa Formoso da sepultura e a fazer um julgamento bizarro do próprio Papa, que foi colocado num trono diante do clero de Roma. Isso escandalizou o próprio clero da cidade. Tem um historiador dos papas, dois, aliás, um chamado Gregorovius e outro chamado Ludwig von Pastor. Tanto Gregorovius quanto von Pastor narram esse episódio terrível, né, do Sínodo Cadavérico, que é uma coisa medonha, assim, né, colocar o cadáver do Papa numa cadeira e o Papa reinante começou a acusá-lo, dizendo que ele se apropriou indevidamente do trono de Pedro, que era um pontífice indigno, ilegítimo, e começou a acusá-lo de uma série de coisas. E aí, um diácono que estava sentado do lado do cadáver do Papa Formoso se colocou de pé e tentou fazer as vezes de advogado, defendendo o Papa falecido, falou: não se fala assim de alguém que já morreu, de alguém que não pode se defender. E, no entanto, até esse diácono acabou punido também por tentar defender o Papa falecido. No fim das contas, cortaram-se os dedos da mão direita, né, a mão que o Santo Padre usava para abençoar os fiéis, como um sinal de que os seus atos teriam sido inválidos. As ordenações que o Papa Formoso havia feito foram declaradas inválidas, e na verdade não eram, né? As ordenações eram todas válidas, enfim. E o cadáver depois ele foi atirado ao chão, e ele se desmancha ali, se descompõe, e depois o cadáver foi atirado no rio Tibre. E aí um clérigo de Roma foi atrás, conseguiu resgatar os restos mortais do Papa e o enterrou em local oculto, né, para que nada acontecesse ali com os restos do Papa. E aí depois, o próximo Papa, sabendo onde estava o cadáver do Papa Formoso, mandou buscá-lo, deu uma sepultura digna, fez novamente ali a bênção do túmulo e tudo mais, e declarou que todas as acusações contra o Papa Formoso, elas não tinham efeito, não tinham validade alguma. E então o nome do Papa, né, a justiça foi reposta, digamos assim, mas foi digamos assim, uma humilhação, uma vexação póstuma que o Papa Formoso sofreu. E é interessante que na história da igreja, depois do Papa Formoso, nenhum Papa quis o nome de Formoso mais, né? Então ele foi o único e nenhum Papa repetiu o nome, né? Como é praxe até na história dos papas, né? Geralmente papas mais polêmicos ou com um comportamento não tão adequado, né, como o Padre Tiago falava, às vezes acabam espantando aí os sucessores, né, de desejarem o mesmo nome.